Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu sei que muitos de vocês não foram na aula passada devido aos problemas com chuva, então eu vou estar fazendo um resuminho aqui para vocês da aula, um resumo bem rápido, só para vocês se localizarem no que aconteceu na aula passada. Não vou tornar isso um hábito, porque eu não tenho assim muita proficiência, acho que eu não tenho talento para fazer material online, ficar gravando, falando sozinho, me sinto meio bobo. Mas espero ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O que nós vimos na aula passada, na aula de sábado, primeiro a gente relembrou tudo que teve na primeira aula, as ferramentas de seleção. Vimos aqui algumas ferramentas que são as ferramentas inteligentes, que a gente só tinha visto essa primeira, que era a seleção de objeto, onde eu seleciono ela, e quando eu clico em alguma coisa, ela tenta identificar um objeto na imagem. Tá vendo? É que ela tentou pegar o mais próximo possível, que foi o gatinho. Eu posso segurar o Shift, como nas outras ferramentas, e ir somando seleção e subtraindo com Alt, tá bom? Para mim remover a seleção é o comando Ctrl D, ou eu posso clicar com o botão direito também e cancelar seleção. E vimos as outras ferramentas aqui, que é a ferramenta de seleção rápida. Com ela eu vou pintando. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui que é melhor para a gente visualizar. Eu vou pintando a minha camada. Eu sempre tenho que prestar atenção em qual camada que eu estou, tá vendo aqui? No caso, no meu arquivo eu tenho 3 camadas. Então eu estou aqui na minha camada de frutas. Então conforme eu vou pintando, ele vai tentando identificar os objetos, ó, e vai fazendo a seleção para mim. Tudo bem? A outra ferramenta é a varinha mágica. A varinha mágica ela funciona de uma maneira bem semelhante. Quando eu clico em uma camada, ela vai tentar selecionar tudo aquilo que está interligado com aquele tom de cor e já fazer uma pré-seleção. Por exemplo, aqui ó, nessa cerejinha, eu vou clicar nela, ó, ele vai fazer uma seleção de tudo aquilo próximo daquele tom de vermelho. E daí eu posso ir somando com o Shift para fazer uma seleção um pouco melhor. Aqui na tolerância significa a variedade de tons próximos daquela cor que eu cliquei, que ele vai selecionar. Quanto maior, vamos colocar aqui, por exemplo, 80. Quando eu clico aqui na cereja, tá vendo? Ele vai fazer uma seleção um pouco maior. Tá vendo? Se eu diminuir aqui, por exemplo, para 12 e clicar no vermelho, ó, ele vai selecionar só o tom que está bem mais próximo daquele vermelho que eu cliquei. Tudo bem? Hoje em dia é mais aconselhável usar as outras ferramentas, como a de seleção de objeto, tá vendo? Que com um clique só eu já seleciono a cereja, tá bom? Vimos isso da seleção. Depois relembramos aqui a janelinha de camadas. Vimos aqui, por exemplo, os olhos aqui, esses olhinhos, eles significam a visibilidade da camada. Então, se eu tirar o olhinho, a camada deixa de ser visível. Ela foi apagada do meu arquivo? Não, ela continua lá, mas está invisível. Certo? Então, para mim remover ou tirar, só clicando. O que mais que nós vimos? Vimos a lixeira, que é usada para mim apagar camadas ou objetos da minha camada. Ela funciona de 2 jeitos diferentes. Eu posso clicar na minha camada ou no meu objeto aqui da camada e clicar na lixeira. Ela vai pedir confirmação. Ou eu posso pegar esse objeto e arrastar para a lixeira, tá bom? Vimos também como criar novas camadas. Eu posso vir aqui, né, nesses 3 pontinhos e vir em nova camada. Usar o atalho que está mostrando ali, Shift Ctrl N. Ou então clicar nesse mais aqui, tá vendo?
que ele já cria uma nova camada. O cadeadinho, nós vimos ele serve para bloquear a camada. Sempre que eu crio um arquivo do nada, a minha camada primária aqui, que é o plano de fundo, ela vem com esse cadeado. O que esse cadeado quer dizer? Ele quer dizer que essa camada não pode ser movida, editada. No caso dessa de plano de fundo específico, é só que ela não pode ser movida, mas ela pode ser pintada, porque é um cadeadinho transparente aqui. Vamos colocar essa camada da tatuagem aqui. Esse cadeado aqui, que está aqui, ó, quando eu clico nele, ele vai bloquear a minha camada. Então ele bloqueou a minha camada do gatinho. Ela é inalterável agora. Só rasterizar ela antes. Então ela está inalterável. Eu não consigo mover ela se eu tentar. Não consigo pintar ela com o pincel. Se eu for pintar, ele dá esse erro, tá vendo? Fica esse sinal de negativo mostrando que a camada é inalterada. Se eu quiser remover esse cadeadinho aqui, eu posso arrastar ele para a lixeira. Posso pegar a camada que está com o cadeado aqui e clicar novamente no cadeado. Ou posso segurar o Shift e clicar no cadeado, tá bom? Isso serve para a camada de plano de fundo também. O que mais que vimos? Essa parte de cadeado foi só isso. A opacidade da camada, a gente relembrou. Isso daqui é a opacidade, é como se fosse a transparência da camada. Certo? Então, quanto menor minha opacidade, mais transparente é a minha imagem. Outra coisa interessante que nós vimos foi a parte de mesclagem, de opções de mesclagens de uma camada. Peraí que eu tenho um monte de arquivo aberto aqui. Vamos lá. Esse tipo de mesclagem, ele fica localizado aqui, tá vendo onde está escrito normal? Ele cria uma sobreposição de camadas. Então ele vai pegar essa camada que eu vou trabalhar agora e todas as camadas que tiver por baixo dela, ela vai aplicar algum efeito. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, sobrepor, ele vai pegar essa imagem que eu tô aqui no momento, ó, ele vai sobrepor da fruta e sobrepôs por cima do gatinho, sobrepôs por cima da moça com o braço e dá esse efeito colorido. Tem diversos tipos aqui de sobreposições, tá? Isso daqui é legal a gente testar. Cada uma é utilizada para um uso específico, alguma coisa mais artística. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês que a gente usa muito para facilitar a vida. Por exemplo, eu tô com essa imagem de fruta aqui e eu quero colocar ela com fundo transparente. A gente usa muito isso, quem é fotógrafo, né, na fotografia de estilo, que tem que fazer uma montagem, tirou a foto de um produto ali, de um perfume, alguma coisa, e tem que deixar ela com fundo transparente. E normalmente a gente faz o quê? Recorta a imagem toda bonitinha, faz a área de seleção, todo o recorte para deixar ela com fundo transparente. Mas se é uma montagem que eu preciso fazer rápido ali, que não requer tanto detalhe, eu posso pegar uma imagem aqui, ó, por exemplo, essa das frutas, que já está com o fundo branco. Guardem bem essa informação, ela tem que estar com o fundo branco. E usar multiplicação. Tá vendo? Ela deu essa aparência de que eu peguei uma imagem já, um PNG, onde as frutas já está recortada com transparência, e sobrepus sobre aquela imagem ali cinza, ou sobrepus sobre a imagem da moça com o braço aqui. Esse modo aqui é o modo de multiplicação. O modo de multiplicação, ele torna tudo que está mais próximo do branco mais transparente. Ele quebra um galho quando a gente vai sobrepor uma imagem que ela tem o fundo branco em por uma outra camada
que não tenham detalhes. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou ótimo nessa camada cinza aqui, que tem esse efeito aqui, tudo ficou lindo. Só que se eu sobrepor ela sobre uma outra imagem que já não tem, que não é um fundo liso, tá vendo que o efeito de transparência você acaba vendo aqui, ó, os efeitos do braço da moça, a parte aqui que é toda chapada, que é com esse fundo salmão, ficou lindo, mas quando tem um objeto junto já não funciona tão bem. Tá? Então, multiplicação para simular que um objeto com fundo branco está com fundo transparente. Um outro modo de mesclagem que a gente usou também para testar, se o multiplicação ele torna tudo aquilo que está próximo do branco transparente, o que o divisão faz? O contrário. Ele torna tudo aquilo que está com um fundo preto, todo tom preto, transparente. Então, no caso aqui, tá vendo? Eu tenho essa camada com essas chamas aqui que estão com fundo preto. Se eu quisesse aplicar o efeito de chama nessa estrada aqui com o rapaz, eu ia ter que pegar essa imagem aqui, recortar com todo cuidado, todo detalhe das chamas. Isso dá muito trabalho. Eu posso vir aqui só e usar o método de divisão. Tá vendo? Ele já pegou aqui, sobrepôs, escondeu aquilo que é preto. Deixa eu só cortar aqui para ficar melhor para vocês. E já deu um efeito de chama simples e rápido. Então, multiplicação e divisão a gente pode usar bastante. Então, o que a gente viu aqui da parte de janela de camadas foi basicamente isso. Um bônus aqui que eu não tinha mencionado. É intuitivo, mas vamos reforçar aqui na cabeça de vocês. Quando eu faço uma área de seleção, vamos lá, seleção de objeto, selecionei aqui a moça na camada. Então, quando eu faço uma área de seleção e eu vou fazer qualquer edição, por exemplo, eu vou pintar, que é o que a gente aprendeu até agora, ela só vai pintar dentro da minha área de seleção. Vamos pegar o pincel aqui com vermelho e vamos passar aqui nessa camada, tá vendo? Estou na camada da moça com o braço, estou confirmando, sempre importante, ó. Se eu tentar pintar na área que não está selecionada, não pega a pintura. Se eu vier dentro da área que está selecionada, a pintura pega e não vaza. Certo? Então é bem legal para proteger certas partes da imagem. Por exemplo, no caso aqui, eu quero pintar só o fundo da camada aqui de outra cor. Então eu vou fazer essa seleção. Tem um comando de seleção também que é importante vocês saberem, que é para inverter a seleção. Selecionar inverso. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, se eu estou com a moça selecionada, quando ele selecionar inverso, ele vai selecionar o quê? Tudo aquilo que não é a moça. Então, eu inverti agora. No caso aqui agora, eu consigo pintar toda a parte de fora, tá vendo? E eu posso passar com um pincel por cima que não vai pegar. E eu protegi a moça, tudo bem? Então foi isso. O que a gente aprendeu do software nessa aula foi isso. Eu tentei limitar um pouco o conteúdo, como tinha poucos alunos. E daí foi passado alguns exercícios. Deixa eu abrir eles aqui. Desafios, né? Não exercícios.
O primeiro desafio foi fazer essa montagem aqui, onde está o rapaz andando na estrada, acompanhado da moça com um cachorro e uma névoa sobre eles, não só sobre o rapaz. A imagem principal é essa, que é só o rapaz. Tem a imagem da moça, a imagem do cachorro e a imagem da névoa. Não peguei aqui, mas está aqui. Tudo bem? Depois tivemos um outro desafio. Deixa eu localizar ele aqui. Foi esse daqui, também bem parecido com o primeiro, onde já tem essa imagem principal do lago. Foi adicionado esse portal de pedra, a mocinha com a mochila e esse efeito de sol aqui. Todas as imagens para criar essas montagens estão naquela pastinha do Teams. Tem um PDF relembrando algumas coisas da primeira aula para ajudar vocês. Acho que com o PDF e esse vídeo demonstrando aqui fica bem simples para vocês fazerem as coisas. E daí por último teve um desafio que foi um pouco mais complexo. Que foi, primeiro você pega essa imagem do gato, para transformar nesse design de tatuagem aqui. Então você tem que fazer uma seleção, trabalhar com as ferramentas que a gente conheceu para fazer essa seleção na forma de losango, fazer essa borda preta, fazer uma máscara de camada ali no caso para ficar as orelhas do gatinho ou o queixo da caveira. Após fazer isso, deixar com design de tatuagem, aplicar aqui esse efeito no braço da moça como se fosse uma tatuagem. Tá? Então o conteúdo da aula foi basicamente esse. Eu espero ajudar aqui. Eu vou subir esse vídeo no meu canal pessoal do YouTube. Só tem besteira lá, gente. Não adianta ficar procurando coisas de Photoshop. Como eu falei, eu não tenho feeling para ficar fazendo material online. Eu só posto vídeo de joguinho lá. Mas estou fazendo isso excepcionalmente devido aos problemas da chuva para ajudar vocês, tá? Então vou subir aqui, assim que estiver online eu já mando o link no grupo para vocês. Tá tudo no Teams. Deixa eu aproveitar e fazer um vídeo no Teams aqui para vocês mostrando como acessar.